Boa noite a todos. Então vamos dar início ao estudo da nosso sábado aqui na Casa Espírita. Primeiramente agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, mais uma vez, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a doutrina espírita nos deixou. Agradecemos a casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo um pouquinho mais. Então, o tema que escolhemos para a nossa reflexão da noite é sobre a reencarnação. Bom, a reencarnação é um dos fundamentos da doutrina espírita. Quando nós perguntamos, ou quando alguém chega até nós, fala assim, você é espírita? E quais são os fundamentos da doutrina espírita? E quais são as bases da doutrina espírita? Nós prontamente respondemos, né? Nós já sabemos, nós que estudamos, já sabemos isso tranquilamente. Primeiro ponto. Vamos? Primeiro alicerce, primeiro fundamento da doutrina espírita, existência de Deus. As pessoas perguntam, você é espírita, você crê em Deus? Aí a gente até às vezes costuma falar, se tiver um pouco mais de intimidade com a pessoa, falando assim, não, crer em Deus não, o espírita não crê em Deus. Porque quem crê, quem acredita hoje, com a mudança da vida, com as circunstâncias, pode desacreditar, pode deixar de crer, pode descrer. Nós, como espíritas, nós sabemos que Deus existe. Quem sabe, sabe. Não deixa de saber nunca. Igual aquela pessoa que sabe ler, né? A partir do momento que você sabe ler, você bateu o olho na palavra, já leu. Né? Não adianta você falar, não vou ler. Não tem jeito. Você olhou, você já sabe o que está escrito. Então nós sabemos da existência de Deus. Primeiro ponto, existência de Deus. Segundo ponto, existência de um espírito, da alma, que pré-existe ao corpo físico e sobrevive depois. Então nós estamos aqui momentaneamente encarnados, mas o corpo físico é apenas um envoltório, que existe realmente a inteligência e a consciência está no espírito, na alma, a alma enquanto encarnado, o espírito desencarnado, mesma coisa. Então, existência de Deus, existência da alma ou do espírito, reencarnação, que é o que nós vamos ver hoje. O que mais? Lei de evolução, tudo evolui no universo. Lei de causa e efeito, tudo tem uma causa e um efeito. Tudo que nós pensamos, que nós fazemos, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, repercutem no mundo externo e no nosso mundo interno. Vai ter as suas consequências. Mais um ponto, comunicação, comunicabilidade. Se nós somos espíritos e nós sobrevivemos após a morte do corpo, por que não haver a comunicação? Se nós somos espíritos e estamos aqui nos comunicando, a barreira do corpo físico não impede a comunicação daqueles que já partiram. Então esses são os 6 pontos principais que nós temos sempre em mente. E hoje nós vamos falar sobre um deles, que é a reencarnação. A reencarnação, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, a gente estuda e sabe que a doutrina espírita é baseada nos princípios lógicos. Tanto é que nós temos a fé raciocinada dentro da doutrina espírita. Nós temos que ter fé, mas nós temos que pensar, nós temos que agir. Temos que usar a faculdade da inteligência, que é uma faculdade do espírito, para pensar as situações da vida, da nossa vida, do cotidiano, os fenômenos que nós vemos no mundo onde nós estamos, e aplicar a inteligência, mas dentro de um raciocínio lógico. E o raciocínio lógico começou a ser estudado, a parte da lógica, aqui com o nosso amigo
Aristóteles, filósofo grego, que deu as bases da lógica. Com o pensamento lógico, nós pensamos, Deus é justo? Não seria lógico, não teria um pensamento racional a gente pensar que Deus é injusto. Se nós tirarmos um dos atributos de Deus, ele deixa de ser Deus, deixa de ser a divindade. Então, na definição de João, evangelista, Deus é amor. Se Deus é amor, a justiça é uma das características da divindade. Então, dentro de um raciocínio lógico, Deus é justo. E tudo que ele criou está dentro da justiça de Deus. Isso, pensamento claro. Então, seria justo impor um sofrimento a alguém que esse não tenha merecido? É algo justo? Um inocente, a pessoa que é inocente, que não sofrer? Como nós poderíamos pensar nessas situações em que pessoas têm uma vida boa e outros não? Outros que já nascem com grandes dificuldades e grandes problemas na sua existência, e outras pessoas que parecem ter tudo na vida. Se nós tivéssemos uma única vida, se nós fôssemos criados no momento do nascimento e na hora da morte acabasse, morreu, a nossa vida é só essa, Deus seria injusto. Chegaremos a essa conclusão, porque uns são mais favorecidos que outros, outros não. Muitas pessoas, apesar de trabalhar, lutar a vida toda, aí nós percebemos que tem sempre aquela dificuldade, nunca consegue uma vida boa, sempre está ou com doença, ou com problemas financeiros, ou com problemas outros, e outras pessoas parecem que vão bem na vida. Imaginemos a situação daquela pessoa que nasce, por exemplo, num país desenvolvido, na Europa, na Suécia, tem todas as facilidades de estudo, de trabalho, de ter uma vida materialmente boa, de crescer intelectualmente, tem toda a possibilidade. E outra pessoa que nasce na África, ou que nasce num país em guerra, na Síria, por exemplo, né? As oportunidades são iguais? Não são. Como que essa pessoa vai crescer, se desenvolver nesse ambiente? Então, se nós tivéssemos uma única existência, chegaríamos à conclusão que Deus é injusto, que não há essa justiça. Mas se Deus for injusto, não é Deus, que nós já vimos no primeiro slide. Então, por que para uns a fortuna, para uns tudo, saúde, e para outros não? A doença, a miséria, para uns a inteligência, para outros não. De onde vêm também esses prodígios, né? Jovens, pessoas que sabem música sem nunca ter estudado, pintura, poetas, né? Cozinheiros, arquitetos, engenheiro, médico, pessoa já nasce sabendo. Uns fazem uma faculdade de medicina, estuda 6 anos e não consegue ali com dificuldade. Outro mal chega na faculdade, já é um bom cirurgião, já é um ótimo. De onde? De onde vem tudo isso? Leon Denis, que no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos esclarece. Tudo se explica com a doutrina das vidas sucessivas. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus de evolução. Então nós, espíritos encarnados, estamos nessa vida para crescer e evoluir, mas estamos colhendo os frutos de nossas vidas passadas. Por isso as dificuldades e as desigualdades que nós vemos no mundo. Porque todos nós somos espíritos em graus diferentes de evolução, cada um cumprindo a sua tarefa naquele momento. É a situação em que ele precisa para evoluir, para crescer. Ele precisa passar por aquela situação. E o Leon Denis, nesse livro, que ele traz todo o problema do ser, que nós somos. Quem somos nós? O problema do ser. Do destino. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? E da dor. Ao sofrimento, por que sofremos? Qual a razão? Qual a consequência disso? Leon Denis foi o apóstolo do Espiritismo.
continuou a obra de Allan Kardec, desenvolveu, tem vários livros escritos, e nós recomendamos o estudo e a leitura desse grande pensador na doutrina espírita. Então, a questão 171 do Livro dos Espíritos nos traz aí a reencarnação. Em que se funda a reencarnação? A resposta da espiritualidade sobre a justiça de Deus e a sua revelação. Pois nós não nos cansamos de dizer: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Qual é o pai, qual é a mãe que não dá uma segunda chance para um filho que errou, cometeu algum erro na vida? Se nós tivéssemos a doutrina de uma única existência, como nós explicaríamos, por exemplo, aquela situação, vamos imaginar a situação de um pai e uma mãe que tem 2 filhos. Tem 2 filhos, educa os seus filhos, trabalha, educa, cria os seus filhos iguais. Cumpriu a sua obrigação de bem educar os filhos. Um vai bem na vida, se torna uma pessoa boa, e o outro segue um mau caminho. Acontece isso no nosso mundo? Acontece. A gente vê. Temos exemplos na nossa vida. Então, como nós explicaríamos que depois do desencarne, a mãe e o pai, que cumpriu a sua missão, vai para o paraíso? E aquele filho que seguiu uma vida tortuosa vai para o inferno, na visão tradicional. Ou céu ou inferno, não há outra opção. Para todos sempre. Como pode esse pai e essa mãe ser feliz no paraíso, sabendo que um filho seu está lá sofrendo para toda a eternidade, sem nenhuma chance de sair? Aonde a justiça divina nisso? É difícil para nós concebermos tal situação. Mas, com a teoria, com a ideia, com o ensinamento da reencarnação, nós vemos aqui, e a explicação dos espíritos superiores, que a porta está sempre aberta. Você errou, você se desviou no caminho nessa existência, terá outras oportunidades de reencarnar. Aquele pai e aquela mãe vão novamente encarnar todos juntos para reagrupar, para redimir, para aprender a amar. A gente só ama convivendo. E nessas convivências é que a gente aprende a amar para cumprir o que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Então a razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade os espíritos. Deus, todos nós somos filhos de Deus, e Deus não poderia fazer isso, né? Deixar com que os seus filhos ficassem sem uma chance de se arrepender, de resolver, de se reestruturar na vida. Somente os egoístas é que encontram o ódio implacável e o castigo sem perdão. Somente aquela pessoa que não pensa no outro. Quem não pensa no outro é porque está dentro ainda aí de si muito egoísmo. Uma das dificuldades para nós nos livrarmos. Então, a justiça da reencarnação. É isso que se baseia a ideia da reencarnação, se baseia na justiça de Deus. Consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas. Reencarnamos porque nós somos espíritos imortais e precisamos dessas experiências. A única que corresponde à ideia de justiça de Deus, que nós já comentamos. Então aqui, continuação da questão 171 do Livro dos Espíritos. E qual é o objetivo da encarnação? Por que nós estamos encarnados nessa vida? Nós estamos aqui para cumprir a lei de evolução, para evoluir, para sermos pessoas melhores, passarmos pelas dificuldades, pelas tribulações dessa vida e superarmos essas dificuldades, e assim sermos pessoas melhores e chegarmos à perfeição.
mas também para cumprir a nossa missão, para cumprir a nossa tarefa na evolução do universo, da evolução dos nossos semelhantes que estão ao nosso lado, evolução da sociedade, do nosso país, do planeta Terra, enfim. Todos crescemos juntos, porque crescer e evoluir sozinho, aquele espírito que quer crescer e evoluir só deixar para trás os seus entes queridos, não tem como, seria muito egoísmo. Seria muito egoísmo de minha parte, eu querer progredir, evoluir, ser um espírito evoluído e deixar para trás os meus familiares, meus amigos de jornada. Então nós temos que crescer e evoluir juntos, todos juntos, um apoiando o outro. E é esse o nosso trabalho. Evolução individual e evolução coletiva. É isso que nós precisamos fazer. Então a reencarnação. Palingenesia, que é reencarnação, a palavra grega que diz exatamente isso. Reencarnar, vidas sucessivas, nós vamos e voltamos. A metempsicose é aquela ideia de que o espírito pode reencarnar numa outra vida como um animal. Fez coisa errada nessa vida, aí volta como um animal. Essa é uma ideia que em alguns locais no planeta aí tem essa crença. Mas a doutrina espírita já nos esclarece que isso é impossível. Não há como. O espírito, a partir de um certo patamar evolutivo, a partir de um certo ponto, ele não volta atrás, é dali para frente. Então nós, que já somos seres humanos, já estamos no reino dos homens, já deixamos o reino dos animais. Então nós não voltaremos ao outro reino interior. Os animais, eles ainda vão evoluir. Os animais, eles têm inteligência, eles têm memória, eles têm sentimento, eles sentem dor, sentem frio, sentem fome, têm alegria. Mas os animais, eles não têm a consciência de si. Eles não pensam, não raciocinam, não têm um raciocínio lógico como nós. O ser humano já tem a consciência de si. Nós sabemos que nós existimos. Por isso é que nós estamos nessa batalha evolutiva. Os animais não. Então não há como voltar na jornada evolutiva, no caminho evolutivo, voltar, mudar de reino, retroagir. Não há como. É sempre uma marcha evolutiva. E a transmigração, que é justamente essa passagem de reino, em que o espírito, o princípio espiritual é criado e tem que passar por vários reinos, mineral, vegetal, animal, e nós, reino humano, e chegaremos um dia ao reino que nós chamamos de anjos. Um dia seremos anjos. Logo, logo, daqui 1 ou 2 encarnações. 1 ou 2 dezenas? Centenas? Depende, né, Amir? Depende. Pode ser centenas, pode ser dezenas, pode ser milhares. Depende do nosso esforço em sermos pessoas melhores, em aprender a amar. E a reencarnação na história? A doutrina espírita não inventou a reencarnação. Não somos os donos dessa ideia, dessa maravilhosa ideia da reencarnação. No Antigo Egito, os egípcios já sabiam, já tinham essa ideia da reencarnação. Há 3.000 anos antes de Cristo, já deixaram vários escritos a respeito disso. Olha o que ele nos diz. E antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. Nós também vemos na Índia, com Krishna, no Bhagavad Gita, 3.000 anos antes de Cristo, já tinha a ideia da reencarnação, e eles têm essa ideia até hoje. Da mesma forma como nós desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Já temos essa ideia na Índia antiga. Aqui um trecho do Livro dos Mortos, dos egípcios, em que ele nos traz essa ideia de várias vidas, de evolução. O Livro dos Mortos, no egípcio, trazia essa ideia, como era a vida depois da morte, ele nos dizia. Tanto é que eles
mumificavam os corpos, que era para a pessoa poder depois voltar e ter aquela vida. Então a ideia deles era um pouco diferente, mas eles acreditavam na reencarnação, a volta da alma. Hermes Trismegisto, na Tábua das Esmeraldas, já nos deixou esse ensinamento, que ninguém pode ser salvo sem renascer, sem livrar-se das paixões que entravam o último nascimento espiritual. Está lá, na Tábua das Esmeraldas. Zoroastro, na Pérsia antiga, também já nos trazia essa ideia do zoroastrismo, antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo. Não vamos ficar lendo todos esses textos para não tomar muito tempo, ficar enfadonho. Na Grécia Antiga, Pitágoras, filósofo, matemático, já nos trouxe essa ideia. Quem não se lembra de Pitágoras? Teorema de Pitágoras da escola, ninguém se lembra? Dos triângulos? Então, Pitágoras já falou, um grande filósofo, ele já nos disse, ele se lembrava da sua vida. Olha que ele nos diz, quanto a mim, eu fui Eufórbes, no tempo da guerra de Troia. E me lembro perfeitamente bem do meu nome, dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Embora vivendo os vários corpos, a alma sempre é a mesma, pois só muda a forma. Está lá. Quem mais nos traz a ideia da reencarnação? Budismo. Os ensinamentos de Buda nos traz a ideia de reencarnação. Sócrates e Platão, na Grécia Antiga, também nos deixou esses ensinamentos sobre a reencarnação, que a vida continua. Não temos somente essa existência. O Islã, existe uma corrente dentro do islamismo que eles traz esse ensinamento, traz esse conhecimento, uma parte mais esotérica do islamismo, o Sufi, eles traz. Aqui o poeta Al-Rumi já nos diz que eu fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta, morri e me tornei animal. Como animal, morri e depois fui homem. Por que eu teria medo? Vi 2000 homens antes do que fui, mas nenhum era tão bom quanto eu sou hoje. Ou seja, ele sabia que já teve várias vidas, várias encarnações e que está evoluindo, crescendo. Aqui, Benjamin Franklin, está lá na nota de dólar. 100 dólares. Benjamin Franklin está lá. Franklin já nos falava que havia reencarnação e que ele era como um livro que já estava gasto pelo tempo, mas queria voltar numa nova edição repaginada. Então, antes, 1700, 1700 depois de Cristo, mas antes de Kardec. Nós temos aqui o poeta alemão Goethe. Estou certo de que estive aqui, como estou agora, 1000 vezes antes e espero retornar 1000 vezes. Balzac, na França, também com essa mesma crença, com essa mesma ideia. Os judeus tinham a reencarnação por princípio. Eles sabiam que voltavam à vida, iriam voltar. Eles não tinham muito bem a noção de como se dava isso, mas eles tinham essa noção de que a alma voltava. Tinham novas vidas, novas experiências. Eles chamavam de ressurreição. Uma tradução do Antigo Testamento para o português, para a linguagem ocidental, seria a ressurreição. Mas nós chamamos de reencarnação. Porque ressurreição, não tem como, haver a ressurreição, como muitos professam, muitos pregam, que haverá uma ressurreição dos corpos. A física, a ciência humana, a química já nos diz que é impossível, não tem como voltar. Não tem como. Aqueles corpos que já se degradaram, aqueles átomos já voltaram para a natureza.
já constitui novos corpos. Então, esses átomos que hoje estão aqui formando o meu corpo material, no passado já estiveram formando outros corpos de outras pessoas, de outros animais, de outras plantas, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? A lei de Lavoisier. Então, tudo é energia, nada volta, nada é criado novo. Então, como poderia voltar aqueles corpos antigos ressurgirem hoje, se aqueles átomos, aquelas moléculas hoje estão dispersos pelo planeta? Não tem lógica, não tem como voltar. Deus não poderia derrogar as suas próprias leis. Deus criou as leis universais e as leis são imutáveis. Não há como voltar nesse ponto. Mas na Bíblia, no Velho Testamento, nós encontramos passagens que diz a respeito do retorno da alma. Aqui um texto de Isaías. Aqueles de vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. É claro, né? Não há muito o que interpretar. No livro de Job, também há uma passagem, onde ele nos diz que acabando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Cortou um pedacinho ali, mas ele complementa, voltarei de novo. Ele vai voltar à vida, a novas existências. E Jesus, no Novo Testamento, Jesus também nos deixou a lição de que a vida retorna, que nós retornaremos. Nessa passagem aqui de Mateus, quando Jesus pergunta aos discípulos, que dizem que sou? A resposta, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias e outros Jeremias. Porque os judeus tinham essa crença na volta dos espíritos. Então muitos achavam que Jesus era Elias reencarnado, porque aqui nesse ponto João Batista já tinha sido morto. Então eles achavam que Jesus era Elias, ou outros achavam que Jesus era Jeremias, um dos profetas antigos do Velho Testamento. E Jesus não desmentiu os discípulos. Se essa ideia fosse uma ideia errada, Jesus teria desmentido, falado que não, que isso não poderia existir. Mas não, Jesus concordou com eles. Quando os discípulos perguntam a Jesus, por que dizem os escribas ser preciso que volte Elias? Porque no Velho Testamento há a profecia de que o Messias viria, mas antes Elias retornaria. Elias era um profeta do Velho Testamento, muito antes de Cristo, e deixou a profecia de que ele retornaria, né? Que Elias deveria reencarnar antes do Messias. E Jesus disse, eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. E os profetas e os discípulos aí entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Claramente, Jesus deixa claro nessa passagem. Mais claro ainda no diálogo de Jesus com Nicodemos, que está no Evangelho de João. Quando Nicodemos pergunta, e Jesus responde, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta a Jesus, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Como pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Eles não entendiam muito bem como se dava esse princípio da reencarnação. Eles sabiam que existia, mas não sabiam muito bem como se dava isso. E Jesus veio para esclarecer. Jesus disse, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, os filhos herdam do pai apenas a parte material, não a parte espiritual. Porque o espírito é independente. E nós vemos muitos exemplos hoje na nossa vida, basta nós olharmos com atenção. Se nós tivermos duas pessoas
gêmeos. Nasceram praticamente no mesmo momento, na mesma família, vão ter a mesma educação dos pais, as mesmas oportunidades. Tem a mesma personalidade? Tem? Não tem. Por quê? Olha, tem a mesma carga genética. Não tem? São os mesmos pais. Nasceram ao mesmo tempo, praticamente. Tiveram a mesma educação, as mesmas oportunidades, viveram na mesma família. Não deveriam ter a mesma personalidade? Ter os mesmos gostos? As mesmas ideias? Mas nós vemos que não tem. Por quê? São espíritos diferentes. Podem estar em momentos evolutivos diferentes. Um pode ser mais evoluído que o outro não. Nós não sabemos. Só Deus sabe. Então, por isso que Jesus fala, o que é carne, ou seja, a parte material dá origem ao corpo material, mas o espírito não. O espírito é independente. E a reencarnação, até o ano 500, até o Concílio de Constantinopla, era admitido pela Igreja Católica, pelos primeiros cristãos. Depois da estruturação da Igreja Católica, é que realmente esse princípio aí foi deixado de lado, principalmente por Constantino, imperador do Império Romano do Oriente, em Constantinopla, fez um concílio e resolveram lá que realmente a teoria, o dogma da reencarnação não faria mais parte dos ensinamentos do catolicismo. Foi uma decisão política. Por quê? A partir do momento em que eu sou um espírito independente e que eu renasço várias vezes, estou na minha marcha evolutiva, eu vou evoluir pelos meus esforços. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um líder espiritual que vá me dizer o que eu devo ou não fazer. Eu não preciso seguir alguém. Isso esvaziaria o poder da igreja, o poder do Papa, o poder do imperador, que o imperador estava na época lá tomando conta de uma boa parcela da Europa. E eles não queriam perder poder político. Então foi uma decisão política para que realmente conseguisse manter a liderança espiritual da parte ocidental da Europa. Decisão política apenas. E a ciência? A ciência nos diz que há reencarnação? Trouxe aqui 3 textos. Esse pesquisador americano, Ian Stevenson, ele catalogou cerca de 2.000 casos de reencarnação. O livro mais famoso dele é 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele fez uma pesquisa com crianças que se lembravam espontaneamente de suas vidas passadas. Muitas crianças muitas vezes se lembram de ter outra existência anterior. E ele pesquisava. Seguia, acompanhava, levava essas crianças no local. As crianças reconheciam a vida anterior, o local onde eles tinham vivido, a casa, os familiares. E ele escreveu. Esse é o livro mais famoso dele, mas ele tem vários livros. Aqui no Brasil, nós tivemos aí o professor Hernani Guimarães de Andrade, mineiro, deixou vários livros escritos, o principal é esse, Reencarnação no Brasil, em que ele relata vários casos de reencarnação, reconhecido, professor que ele foi reconhecido mundialmente, as suas pesquisas, e ele fez pesquisas em vários assuntos, e deixou-nos vários livros. Essa doutora americana, Ellen Wambach, ela faz uma pesquisa mais de vidas passadas. É uma pesquisadora norte-americana que trabalhou com 1.088 pacientes fazendo regressão de memória, regressão de vidas passadas. E ela vai e busca saber quais são as vidas das pessoas, mas minuciosamente, vendo as características para ver se não era nenhuma invenção ou a imaginação da pessoa. Ela queria saber exatamente como era a vida daquela pessoa anterior, sabendo qual classe pertencia, qual raça, qual sexo,
que comia, o que vestia, o que fazia, todos os detalhes, algo que realmente seria difícil as pessoas, né? Em todos esses casos, a pessoa ser apenas fruto de uma imaginação ou sugestão do psicólogo ali, do pesquisador. Tem alguns livros escritos aí também dela. Mas a doutrina espírita é a que melhor nos esclarece esse ponto. É o que melhor nos traz os ensinamentos. O Espiritismo ele veio realmente nos esclarecer, trazer todo esse conhecimento para nós. Fazer com que nós desenvolvamos a nossa inteligência, a nossa capacidade e saber por que nós estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos e o que acontece. Na questão 196, Kardec perguntou aos espíritos: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol, de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? A resposta dos espíritos: sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações e depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tendem. Então nós somos espíritos ainda em marcha evolutiva. Temos que passar por muitas encarnações para nos aperfeiçoarmos, para crescer, para evoluir, tanto em inteligência como na parte moral. Aprender, enfim, aprender, é o aprendizado eterno. A reencarnação é um mecanismo obrigatório ao nível de evolução em que nós nos encontramos. Ninguém está isento dela, não há privilégios, não há privilegiados. Então, nós estamos ainda aí numa pré-escola evolutiva. E nós temos os mundos primitivos, em que os espíritos recém-saídos da transição, seria como os homens das cavernas, ainda muito animalizados. Depois nós temos o mundo de provas e expiações, em que nós estamos vivendo. Depois vamos passar para o mundo de regeneração, que nós estamos nessa fase de transição. No mundo de regeneração, os espíritos já se esforçam por se melhorar, ainda não são espíritos bons, mas são aqueles que se esforçam em ser melhor. Aqui no mundo de provas e expiações, ainda há muitos espíritos maus, que gostam de praticar o mal, gostam da maldade, ainda não aprenderam a amar. Espíritos maus são aqueles que ainda não aprenderam a amar. E depois nós temos os mundos felizes e os mundos angélicos. Nem temos ideia de como seria isso, mas existe. Mas saberemos, um dia chegaremos lá. E Jesus nos disse que nós poderemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Para que nós possamos fazer tudo o que Ele fez, temos que ser iguais a Ele, no mesmo patamar evolutivo de Jesus. Um dia chegaremos a ser como o Mestre Jesus. Chegaremos lá, através dos nossos esforços e de nossos aprendizados em várias encarnações. Uma única vida seria suficiente? É impossível, né? Uma vida aqui de 70, 80, 90 anos, não dá. Dá para a gente contrair mais dívida, isso dá. Mas evoluir tanto, não. Então esse é o mecanismo. E o esquecimento do passado é uma dádiva divina. É uma dádiva. Muitas pessoas falam: eu não acredito em reencarnação porque eu não lembro das minhas vidas passadas. Graças a Deus, nós não lembramos. Graças a Deus. Porque se nós aqui nessa vida, quando nós passamos por algum problema, por algum trauma, muitas vezes a gente demora uma vida toda para se recuperar e às vezes é difícil. Imagine se nós lembrarmos daquilo que nós fizemos de errado, dos prejuízos que nós causamos no passado. Como nós conseguiríamos conviver aqui com aquelas pessoas do nosso lado? Se nós reencarnamos normalmente nos mesmos grupos familiares. Provavelmente nós aqui já estivemos juntos em outras vidas. Nós não sabemos. Então,
Imagine que nós já tivemos algum entreveiro, alguma briga, alguma discussão, alguma desavença em vida passada. Não que isso aconteça, já aconteceu, hoje não acontece mais, porque nós já aprendemos a não brigar mais. Então nós não temos mais. Mas se a gente se lembrar de vidas passadas, como nós iríamos conviver agora aqui? Já é difícil às vezes essa convivência familiar. Aqui em Lucélia eu acho que não, né, Mir? Já espírita, na família espírita, a convivência já é boa. Mas por aí fiquei sabendo que existem famílias que têm uma convivência complicada, difícil, né? Então, tem que aprender a amar. E para aprender a amar tem que viver, conviver, nascer, renascer. E é assim. E é isso que a doutrina espírita vem a nos esclarecer. Então a reencarnação, em resumo, é uma oportunidade que Deus nos dá. Para quê? Para que nós possamos reparar os erros, parar os nossos erros. Os erros que nós cometemos conosco, nas nossas jornadas evolutivas. Nós erramos. E isso atrapalha a nossa jornada evolutiva. Então nós temos que corrigir esses erros conosco mesmo, com as pessoas com quem nós convivemos. A reencarnação possibilita isso. Então, o sofrimento que nós temos em nossas vidas não é uma punição, mas é um aprendizado. É um aprendizado, é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente aprenda, para que o espírito aprenda, cresça. Oportunidade para reparar os erros para com a nossa cidade, ou a comunidade em que nós vivemos, o nosso país e o planeta Terra de uma maneira geral. Nós estamos aqui a nossa casa, temos que cuidar bem de nossa casa. Se nós cometermos alguns deslizes, teremos que voltar para corrigir esses erros. Corrigir. Então, aquela ideia de karma, de que nós estamos sofrendo, não é isso que a doutrina espírita nos ensina. A doutrina espírita nos ensina que é uma oportunidade para que a gente possa aprender e reparar os erros cometidos. Corrigir os erros, reparar os danos. Mas, nessa jornada evolutiva, nós nunca estamos sozinhos. Basta que a gente peça, nos momentos difíceis da nossa vida, que nós peçamos ajuda. Jesus está sempre ao nosso lado, nos abraçando, nos amparando. Ele nos disse que estaria sempre ao nosso lado. Então, nos momentos difíceis de nossa vida, vamos fazer uma oração, ficar em silêncio, pedir ajuda aos nossos anjos da guarda que estão sempre ao nosso lado, pedir ajuda a Jesus, fechar os nossos olhos, imaginar essa imagem de Jesus nos acolhendo, nos abraçando, e nós realmente teremos força e energia para superar os obstáculos da nossa vida e assim aproveitar bem essa nossa jornada evolutiva, essa nossa encarnação aqui, para que nós possamos sair dela com créditos e voltar na próxima em situação um pouquinho melhor, mais confortável. Não? Voltar com crédito, né? Com cheque especial, não com cheque especial, usando cheque especial no vermelho. Porque nós vivemos, temos nossa vida, nós podemos corrigir as falhas de vida anteriores aqui, mas podemos contrair novos débitos também. E por isso, isso às vezes atrasa a nossa marcha evolutiva. E nós precisamos sempre de um caminho, e o caminho, o norte, a bússola, né, a nossa bússola, para nós não nos perdermos aí no mundo, é o Evangelho de Jesus. Ali está todo o ensinamento, todo o regramento para que nós possamos evoluir, crescer, sermos pessoas melhores e não perdermos essa chance que Deus nos dá. Então essa a lição, a reflexão da noite. Tem muito para ser estudado, a doutrina espírita tem um número imenso de livros a respeito de reencarnação. Precisamos estudar, precisamos aprender, porque quando nós sabemos, nós conseguimos ser pessoas melhores. Porque aprender é sempre crescer e evoluir. Precisamos aprender a identificar os erros em nós, os nossos vícios, as nossas fraquezas e assim evoluir, poder crescer. Obrigado pela atenção de todos.